Continuando nossos estudos em relação à leitura dos hieróglifos egípcios, hoje vamos conhecer um pouco sobre os fonogramas, ou seja, os hieróglifos que exprimem sons. Mas antes, vamos fixar alguns conceitos já mencionados anteriormente e também outros que conheceremos. Transliteração e transcrição. A transliteração é um processo de mapeamento de um sistema de escrita em outro. É um procedimento obrigatório para todo estudo científico ou acadêmico, onde se apresentam dissertações, artigos científicos e fontes originais sobre o assunto. A transcrição é a escrita desses dados para um estudo linguístico. Os egiptólogos desenvolveram uma forma de escrever os textos egípcios usando o nosso alfabeto com algumas adaptações. Mas para isso acontecer, ou seja, ser aceitável, tiveram antes que passar por alguns procedimentos obrigatórios, chamados de convenções de transliteração e de transcrição, onde são discutidos os temas, analisados como foi construída a versão apresentada, suas correções, interpretações e especulações sobre o texto original. Convenção egiptóloga. Uma convenção é um conjunto de acordos de padrões estabelecidos ou aceitos para que a maioria dos envolvidos, sejam eles pessoas ou instituições, comecem a utilizar essa nova forma ou critérios. A convenção egiptóloga data do século XIX, antes mesmo da teoria fonológica e do alfabeto fonológico internacional, AFI. Ela é responsável por promover uma padronização da pronúncia, transliteração e leitura dos hieróglifos, norteando assim todo o estudo da escrita hieroglífica. Conforme mencionado nas aulas anteriores, os hieróglifos egípcios são ideogramas ou logogramas, ou seja, figuras que transmitem uma ideia sobre algo ou alguém. E ainda podem representar sons, função chamada de fonograma. Sendo assim, um hieróglifo tem a função de logograma quando estiver sozinho, representando literalmente o objeto que está retratando, e neste caso a leitura será logográfica. Observe o exemplo. Lembrando que nem todos eles exercem essa função. A leitura logográfica é normalmente indicada por um sinal de traço vertical. Os determinativos ou semagramas são geralmente inseridos no final da escrita egípcia, para melhorar a semântica, ou seja, o significado da mensagem. Eles são cumulativos e opcionais, ou seja, podem ser expressados por mais de uma figura ou simplesmente terem sido omitidos pelo escriba. O valor fonético dos hieróglifos determinativos deve ser ignorado durante a transcrição, pois foram colocados lá só para reforçar a ideia da mensagem escrita. Os fonogramas são hieróglifos que representam os sons das palavras escritas, lembrando que a escrita egípcia não possuía representação de vogais, algo que só veio a partir da língua cópita. O que se tem são 4 semivogais chamadas Aleph, Ain, Iod e Vav, utilizadas para indicar a presença de sons vogais. Os fonogramas estão divididos em 3 grupos: uniliterais, biliterais e triliterais. Uniliterais são os hieróglifos com um valor fonético de apenas uma única consoante. Biliterais são quando possuem um valor fonético formado por 2 consoantes. E triliterais quando possuem um valor fonético formado por 3 consoantes. Vamos então conhecer primeiramente os fonogramas uniliterais. Observe a tela. Nesta tela temos a apresentação dos fonogramas uniliterais, que são os hieróglifos com valor fonético de uma única consoante. Na parte de cima, dentro de um retângulo preto com borda mais grossa, temos então as 4 semivogais, ou seja,
os 4 hieróglifos que possuem sons de vogais, mas na verdade não são considerados semivogais. Em verde está escrito a transliteração. Em vermelho, o valor fonético, ou seja, o som que ele exprime. Em marrom, alguns exemplos de palavras que envolvem o som desse hieróglifo. O primeiro fonograma está representado pelo abutre. A transliteração dele, em verde, Aleph, ou seja, ele exprime um som de um A longo. O exemplo que eu citei aqui foi o nome de Nia. Então seria um Nia com um A mais longo. O segundo hieróglifo possui o nome de antebraço. Para a gente ele ainda é uma novidade. Sua transliteração está em verde. Ele se chama-se Ain. Representa uma letra C, mas o som é de um A breve. Ma'at. Ma'at. Ma'at, da deusa Mat. O terceiro hieróglifo é um ramo de cana ou junco. Ele possui a transliteração da letra J, é chamado de Iod. Possui o som fonético da letra I, também da letra Y e também da letra E. Ou seja, ele possui o som de I, também representada nessas letras. Observe o exemplo. Átom. Lembrando que quando o Iod está no início de um nome próprio, a sua pronúncia possui o som de A. Não seria correto pronunciar Iton. Então é átom, o disco solar. Átom, já que é náton. Átom, o disco solar. O Sol. E quando ele está no meio ou no final, ele possui um som de um I normal, de um I breve. Pep. Pep. O quarto hieróglifo, representado pela transliteração em verde da letra W, ele se chama Val, mas o seu som fonético é de U. Ampu. É escrito Impu, com W no final, mas o som é de Ampu, porque é um nome próprio do deus Anubis, que no passado egípcio se escrevia dessa forma, Impu, mas se pronuncia Ampu. Veja que nessa parte de fonemas funde um pouco a cabeça da gente, é meio complicado. Mas não desespere, o importante é você anotar aí em seu caderno, que mais para frente vamos estudar, os textos egípcios e vamos aplicar o som deles. Em seguida, temos 2 ramos de cana, que também é representado por 2 traços oblíquos em azul. A sua transliteração em verde, ele representa a letra Y, mas o som é de um I longo, como no exemplo Iok. 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 Uma palavra em inglês que significa uma peça que se coloca nos bois. Bom, em seguida temos o pé, que possui o som de B e também é transliterado como B. Então para a gente não muda em nada, a gente já conhece ele. Após o B temos aí um outro hieróglifo que é o tamborete, que é a letra P, é transliterado como P e também tem o som de P. E após ele a serpente com chifres, que é transliterado como F e também tem som de F. No segundo retângulo temos a coruja,
que representa o som da letra M. Observe que tem um símbolo novo em azul chamado costela, que também representa a letra M. Após a coruja, temos um curso de água, que representa a letra N e também tem som de letra N. Também a letra N é simbolizado por uma coroa vermelha. Nessa tela eu coloquei em azul para vocês perceberem que são outros hieróglifos que possuem as mesmas representações dessas letras. Em seguida, temos o hieróglifo representado pela boca, que possui a transliteração da letra R e também o som de R. E após ele temos um novo símbolo, um novo hieróglifo, que a gente não conhecia antes. Ele é o abrigo. Ele é transliterado como um H, mas o seu som é um som de H raspado, é um rap, rap, rap. Após ele temos a corda trançada ou pavio, que tem o som de um H árabe, Ahmed, Ahmed, Ahmed. Em seguida temos o hieróglifo da placenta, que é transliterado como um H, só que o som é um som de X, Bush, Bush. Após ele temos um hieróglifo novo para a gente, que é o ventre ou cauda de animal. Ele é transliterado como um H, mas possui o som fonético de C. Seria um IC. IC. Para a gente que estuda hieróglifos, principalmente nessa parte de fonogramas, ou a fonética deles, é meio complicado a gente dar exemplos, porque a gente pode errar. Então, portanto, não é 100% vocálico, ok? Em seguida, temos o hieróglifo do ferrolho, que é transliterado como a letra Z, mas possui o som fonético de Z estendido a S. Se eu fosse escrever zebra, eu poderia utilizar ele. Se eu fosse escrever a palavra feroz, também poderia utilizar ele. Essa parte de fonogramas, ou seja, de sons, a fonética, é complicada mesmo. Dá um pouquinho de nó na cabeça da gente, porque a gente está acostumado a ver o símbolo de uma letra e logo exprimir o som dela. Já no alfabeto egípcio, essa parte de hieróglifos, de leitura, um símbolo ou um hieróglifo possui valores de sons diferentes. Então é complicado mesmo. No terceiro retângulo temos o hieróglifo do tecido de linho dobrado, que é transliterado como S e possui o som de S. Após ele temos um novo hieróglifo para a gente, que a gente não conhece ainda, que é o lago. É um retângulo, mas possui a transliteração de S com o som de X. Exemplo, xícara. Em seguida, temos a colina, transliterada como Q, que também pode substituir um K, porém com o som fonético de Q. No exemplo, a palavra crân, crân. Em seguida, temos o sexto com alça lateral, que possui a transliteração da letra K com o som fonético de K. Depois dele, temos o suporte para jarros, transliterado como um G, que possui o som fonético de G, para gagueguigogu.
Após ele, temos o símbolo, o hieróglifo do pão, transliterado como um T, com valor fonético da letra T. E após o hieróglifo do pão, temos um novo hieróglifo, a trava ou amarra, transliterada por T também, porém com um valor fonético de Tchê. Observe o exemplo choose. Em seguida, a mão, transliterada como um D, com som de D normal. No quarto retângulo, ou seja, no último retângulo, temos a serpente, que representa o som de J, joy, que na verdade é conhecida por cobra. Ela não possui chifres. E por último, o hieróglifo do leão, transliterado como R, W, possuindo som fonético de R, de RW ou de L. Se a gente fosse escrever a palavra leão, poderia utilizar esse hieróglifo. Lembrando que o cartucho de Ptolomeu, Ptolmes, também foi utilizado o leão. Então embaixo vocês têm uma legenda aí. Em verde está a transliteração, como que representa em forma de caractere, ou seja, de letra do nosso alfabeto. Em vermelho, o som, o valor fonético. Em marrom, alguns exemplos de palavras que possuem esse som, esse valor fonético. Temos os hieróglifos e temos também na cor azul outras representações deles. Lembrando ainda que alguns hieróglifos podem acumular mais de um valor fonético. A seguir, veja alguns exemplos de semivogais que foram utilizadas, compondo assim um conjunto de fonogramas que formam uma palavra de um nome próprio. O primeiro exemplo, a gente vê um nome próprio de Nia, um nome de um animal, de um antílope, que hoje é conhecido por nós como Niala das montanhas. Então utilizamos aí um hieróglifo curso de água, que tem o som da letra N, um ramo de cana representado pela letra I, ou seja, um iode com letra I, e também um abutre, que tem o som de A, Nia. Lembrando que a leitura desse texto egípcio é da esquerda para a direita, pois todas as figuras e objetos estão voltados para a esquerda. Nessa outra tela, vemos dois exemplos. O nome Atom, representado por hieróglifos, com fonogramas voltados para a direita, então a leitura da direita para a esquerda. Temos o I, o iode, representado pelo ramo de cana, o pão, que tem o som da letra T, e o curso de água, que tem o som da letra N. Então, a pronúncia é Atom, porque o I está na frente, no início de um nome próprio. Então ele tem um som de A. Escreve-se ITN, mas lê-se Atom. No exemplo à direita temos o nome do deus Anubis, escrito de forma INPU, INPW, lembrando que o W tem som de U, e como o I está no início e é um nome próprio, ele também vai ter o som de A, assim como o Atom, então ficaria Anpu. Temos aí então o ramo de cana voltado para a esquerda, temos a letra N representado pelo curso de água, o tamborete, que é a letra P, e o filhote de codorna, que é o W, mas tem som de U, e o determinativo do deus Anubis no final. Leitura da esquerda para a direita, Anpu. No último exemplo, temos algumas formas de escrita da deusa Mat, a deusa da justiça. No primeiro exemplo, temos uma forma de escrita, onde o Ain está empregado pelo antebraço. Então, se pronuncia Ma'at, deusa Ma'at.
e o determinativo da deusa Ma'at, que é a deusa da justiça, bem no final. Leitura da esquerda para a direita. No meio, um retângulo em vertical, também com a representação do nome da deusa e o determinativo maior. E no final, um hieróglifo, ou melhor, 2 hieróglifos, o Ankh e a deusa Ma'at. Na próxima aula, vamos conhecer os fonogramas biliterais, que possuem sons de 2 consoantes. Não esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem os vídeos e compartilharem com seus amigos. Assim vocês estão me motivando e ajudando o canal ao mesmo tempo. Um grande abraço e até a próxima aula!